Bom, pessoal, então, só fazendo uma pequena apresentação aqui. Meu nome é Bruno Gustavo, né, eu sou aluno do curso de licenciatura em matemática, ali da UTFPR, né, aqui do campus de Toledo. Bom, e hoje eu vou estar ministrando essa aula aqui de análise combinatória com vocês, ok? Bom, então, vamos dar início. Acho que eu não esqueci de falar nada, beleza. Bom, então, análise combinatória, os objetivos dessa aula vão ser o seguinte: compreender e manipular o fatorial, que é uma das coisas primordial que a gente tem que sair daqui sabendo. Sem saber sobre o fatorial, é quase impossível resolver exercícios de análise combinatória, mas tem um jeito também, que é o famoso risquinho, né, que a gente vai aprender também, que é bem legal de se trabalhar. E ele vai estar nesse segundo tópico, que é compreender e aplicar o princípio fundamental da contagem, que a gente também conhece pelo aquele princípio multiplicativo, ok? E por último, resolver problemas de permutação, arranjo e combinação, né? Que é o foco principal dessa aula. Sair daqui sabendo resolver, então, os problemas de permutação, arranjo e combinação. Beleza? Então, eu trouxe aqui de forma bem sucinta o que é, né, a análise combinatória. Antes de continuar, gente, para mim está aparecendo aqui que a taxa de bits da transmissão ela é menor que a recomendada. Se travar, vocês falam aqui comigo no chat, que quando eu ver a mensagem, eu volto e explico de novo, porque às vezes dá algum problema de conexão aqui com essa plataforma e ela acaba travando às vezes, ok? Então, beleza, vamos lá. Análise combinatória. A análise combinatória é a área da matemática que vai estudar, então, as formas de resolver problemas de contagem de elementos ou possibilidades de algum evento ocorrer, ok? Então, é nesse princípio aí. Bom, vamos então agora para o fatorial. Então, o fatorial de um número natural, lembre-se disso, que, né, o número tem que ser o fatorial é para números naturais, ok? É a multiplicação desse número por seus antecessores, exceto o zero, ok? Porque na multiplicação lá, quando a gente multiplica algum número por zero, o resultado dessa multiplicação vai ser, consequentemente, zero, ok? Então, não pode ter o zero. Então, a gente define, né, o fatorial da seguinte forma. Pode ser, então, assim, n, daí tem o símbolo aqui de fatorial, sendo o produto de todos os naturais de n até 1, se o meu n for maior ou igual que 2. E vai ser 1 se o n for igual a 0 ou n for igual a 1. Essa aí é a definição de fatorial. Ok? Então, a gente tem no próximo slide aqui, então, mostrando para vocês como é que é o fatorial propriamente dito, né? Então, o fatorial de um número natural, n, é indicado por n e o símbolo de exclamação aqui, que a gente fala fatorial. Para n maior que 1 aqui, ó. Vamos lá. Então, a gente tem um número fatorial, um número qualquer aqui, desde que ele esteja no conjunto dos números naturais. Então, ele vai ser definido dessa forma. N vezes, esse ponto aqui é vezes, tá, gente? Então, vezes n menos 1, vezes n menos 2, até o nosso 1. A gente não multiplica por zero, porque senão a conta toda zeraria, ok? Então, é a multiplicação de todos os naturais de 1 até n ou de n até 1. Lembra que lá na multiplicação a ordem dos fatores, né, não vai influenciar no nosso resultado, ok? Bom, então, eu trouxe alguns exemplos aqui para resolver com vocês. Bom, então, um exemplo seria o 3 fatorial. O 3 fatorial aqui, ele vai ser então o seguinte, vai ser 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui vai dar 3 vezes 2, 6, vezes 1 também dá 6. Então, tá aí o nosso resultado. Bom, para o de baixo aqui, vai ser o seguinte.
Isso é a mesma coisa. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Bom, isso aqui tudo vai dar 120, ok? Então, a gente pega o 5, aí depois subtrai 1, aí a gente chega no 4, depois subtrai mais 1, daí chega no 3. Então, esse aí é o raciocínio. Bom, eu trouxe então uma parte aqui que é a da generalização, que é o seguinte: essa parte aqui é bem comum cair em questões, né, exercícios, que é quando a gente trabalha justamente com não dessa forma que eu trabalhei aqui, com um exemplo numérico, quando a gente tem alguma letra envolvida, né. Bom, aqui no primeiro caso, eu trouxe k mais 1 fatorial. Bom, aqui a gente só vai desenvolver essa expressão, né, ó. Primeiro então a gente pega o k mais 1 vezes, aí depois a gente vai pegar o k mais 1, lembra lá que a gente vai ter que subtrair 1 disso daqui, então k mais 1 k mais 1, nossa, ficou meio, gente, perdoa a minha letra, hein, que a minha letra ela é meio ruim nessa mesa. Então a gente tem primeiro o k mais 1, aí aqui a gente subtrai 1, aí k mais 1 menos 1, aqui vai se cancelar, né, então vezes k. Bom, aí para o próximo termo, a gente multiplica por esse termo menos 1. Então, k menos 1 vai dar k menos 1. E assim por diante, k menos 2, ok? Aí a gente coloca o fatorial aqui no final. Por quê? Porque isso aqui ainda vai continuar, ok? Bom, Andressa, prof, não estou entendendo. Qual parte você não entendeu do fatorial aqui? Ou da parte dessa letrada generalização? Bom, o fatorial ela é uma multiplicação de n até 1. O que eu fiz aqui? Bom, a gente começou com essa expressão aqui. Então, a gente vai pegar essa expressão e vai multiplicar pelos seus antecessores, que no caso aqui é o seguinte, ó, k mais 1 é o primeiro, depois a gente vai subtrair desse aqui, do k mais 1, a gente vai subtrair 1. K mais 1, aí a gente subtrai 1. Bom, se a gente resolver isso aqui, o k a gente não sabe que valor que é, a gente mantém. É igual se fosse um x aqui, por exemplo. A gente mantém o k. Então, soma ou subtrai os termos semelhantes que tem aqui. Então, a gente tem o 1 aqui, menos 1 aqui. Se a gente resolver isso aqui, 1 menos 1 vai dar 0. Então, a gente só tem o k, que é o nosso segundo termo aqui. Bom, para achar o terceiro termo da nossa multiplicação aqui, a gente agora pega esse carinha que é o k e faz ele menos 1. K menos 1 a gente já tem aqui. E multiplica assim pelo k menos 2, que a gente vai subtrair. Bom, aqui eu teria o k menos 1, né? Se a gente subtrair menos 1, bom, eu já estou com uma dívida aqui de 1. Então, eu já tenho outra dívida de 1. Então, eu tenho uma dívida de 2. Estou devendo 1, estou devendo 1. Se a gente soma isso aqui, a gente vai ter, então, k menos 2. Que é esse termo aqui. Se a gente fosse continuar infinitamente, isso aqui... Bom, mas como a gente não vai continuar, é só para generalizar essa expressão, a gente coloca o fatorial no final, que vai continuar, né? Indica que continua. Bom, vamos para esse segundo exemplo aqui, que é o n menos 2. Bom, no fatorial a gente multiplica o primeiro termo, né? Que no caso, esse aqui tudo seria o nosso n. Opa, cadê o botãozinho? Aí. Então, a gente vai multiplicar esse n menos 2. Qual que é o termo anterior do n menos 2? Vamos fazer lá, ó. Pela definição, a gente pega o... Opa!
o n menos 2 e subtrai 1. N menos 2 menos 1. Ok? Bom, então a gente vai ter o n, menos 2 menos 1 vai ficar menos 3. Então a gente coloca aqui. Então, vezes... Bom, acabei lendo no chat ali, a Vanessa falou. Então, o professor Bruno usou o K no lugar do 4. Bom, então, continuando aqui, ó. O nosso próximo termo vai ser, então, o N. Nossa, minha letra tá... N menos 3. Deixa eu colocar um pontinho aqui, que isso aqui é a minha multiplicação. Bom, qual que vai ser o próximo termo da nossa multiplicação aqui? Eu tenho o N menos 3 agora. Então, agora a gente vai fazer o quê? Subtrair 1 de novo. Pela nossa definição aqui, ó. N menos 1, N menos 2. A gente sempre vai diminuindo 1. Então, ó, aqui a gente tem N menos 3 menos 1. Vamos somar os termos semelhantes, né? Bom, a gente tem o N, nós não temos nenhuma letra aqui. A gente tem o número 3 e o número 1. Então, ó, menos 3 menos 1 fica menos 4. Aqui tem um ponto, aqui de vezes. Aqui também. Então, a gente agora tem o N menos 4. Bom, o próximo termo a gente tiraria mais 1, né? Subtraía 1 dessa daqui, da anterior, e ficaria N menos 5. E assim por diante. Deixa eu colocar os parênteses aqui para não confundir. É sempre bom colocar os parênteses, que aí a gente não se perde na hora de resolver alguma coisa, tá? Bom, então eu parei aqui no n-5 fatorial. Eu poderia continuar? Poderia. Poderia lá no n-6, n-7, n-8. Mas no último termo que a gente parar, a gente vai colocar o símbolo de fatorial. Até aqui tudo bem? Bom, qualquer coisa vocês mandam aí no chat aqui. O chat para mim tem um certo delay, tá? Bom, então aqui eu coloquei alguns exemplos, né, que é para a gente simplificar essas expressões. Aqui do lado, no cantinho, eu coloquei... cadê a minha caneta? Aqui, ó, do lado eu coloquei a definição, né, do fatorial para ajudar a resolver. Então, eu vou dar alguns... Bom, quantos slides são? Vou deixar 2 minutos por aí para vocês tentarem fazer. Agora são 19h19. Bom, então a hora que for 19h20, voltamos. Bom, gente, vamos continuar aqui, que hoje vai ter bastante exercício. Então, se eu ficar demorando um pouco mais aqui, é perigoso não dar tempo. Vamos lá. O que está pedindo, né? Somente para simplificar isso daqui. Bom, na resolução aqui a gente vai aprender um pouco sobre a manipulação do fatorial, ok? Como ele está pedindo aqui para simplificar o 10 na letra A aqui,
o 10 fatorial dividido por 7 fatorial. Bom, o que a gente vai fazer? Vamos colocar o sinal aqui de divisão e a gente vai decompor esse número, eu não sei se é certa essa palavra, tá? Decompor, o que eu estou querendo dizer? Bom, a gente vai pegar o 10 fatorial e vai abrir ele, ó. 10 vezes 9 vezes 8 vezes o 7 fatorial. Por que eu parei no 7 fatorial? Porque aqui embaixo eu também tenho 7 fatorial. E por que eu não decompus ele? Porque quando a gente tem, então, um fatorial em cima igual aqui embaixo, ó, eu tenho 7 fatorial aqui em cima e o 7 aqui embaixo, fatorial também, né? Eu posso simplificar eles. Porque, veja, aqui é tudo multiplicação. Quando eu tenho tudo multiplicação em cima, tudo multiplicação embaixo, eu também posso simplificar. Bom, no caso aqui eu poderia abrir, né, o 7 vezes 6 vezes 5. Aí todos esses termos, como estão na multiplicação, eu poderia simplificar com os termos de baixo, ok? Bom, no segundo aqui, veja só que aqui vai ser um pouquinho diferente. Aqui no numerador a gente tem o 8 fatorial, que ele é menor que o 10 fatorial. Bom, o que isso aqui vai implicar? 8 fatorial. A gente vai decompor sempre o maior número até chegar no menor. Bom, no caso aqui, qual que é o maior? O número que está no nosso denominador, correto? Então, a gente vai abrir ele, ó, 10 vezes, vezes 9 e vezes 8. Opa, cheguei no fatorial de cima aqui, ó, 8 fatorial, então vamos parar aqui. 8 fatorial. Eu esqueci de colocar aqui, gente, que isso aqui é igual a 720. 10 vezes 9 e vezes 8, né? 9 vezes 8, 72, vezes 10, 720. Bom, aqui eu decompus o maior número até chegar no menor número. Bom, aqui então a gente vai simplificar. Quando a gente simplifica, a gente está dividindo o numerador e o denominador por um mesmo número. Então, no caso aqui, vai me restar 1, né? E aqui embaixo vai nos restar 90, porque é a multiplicação de 10 por 9. Então, 10 vezes 9 dá 90. Então, a gente chega no resultado. Bom, galera, aqui é aquele caso da generalização que a gente viu lá embaixo, lá no slide anterior. Aqui, qual que é o maior número aqui, o maior fatorial, o n mais 2 fatorial ou o n mais 1 fatorial? Bom, se a gente fosse fazer um exemplo numérico aqui, se a gente substituísse, por exemplo, o n por 1. Se a gente substituir o n por 1, por exemplo, bom, 1 mais 2 dá 3 e 1 mais 1 dá 2. Então, esse aqui vai ser maior. É um jeito mais simples de enxergar. Bom, aqui então a gente vai abrir esse de cima aqui, que é o numerador. Bom, n mais 2, a gente continua com n mais 2. Dessa vez eu não vou esquecer do parênteses, vezes n mais 2 menos 1. Então, ó, a gente tem aqui em cima n mais 2 menos 1. Ok? Bom, a gente continua então n, que é a letra, né? No caso aqui, e 2 menos 1 dá 1. Então, a gente chega n menos 1, que é aqui, que a gente vai colocar ele, n mais 1. Ó, veja, a gente já encontrou o número de baixo, que é o número do denominador, n. Então, a gente já pode colocar o fatorial aqui. Ok? Aí sim a gente vai conseguir simplificar. Bom, a gente tem o n mais 1 fatorial aqui, n mais 1 fatorial aqui. A gente consegue, então, simplificar. E o que resta para a gente vai ser n mais 2. Ok?
Ah, esse último exemplo aqui, ele também é bem interessante. Ó, vamos lá. A gente tem uma soma aqui, ok? Bom, como a gente tem uma soma, a gente não vai poder simplificar igual aqueles casos anteriores, que, bom, nos casos anteriores a gente tinha somente a multiplicação. Qual que é uma estratégia que a gente pode usar? Ó, uma estratégia seria decompor. Vamos resolver aqui então. Deixa o número 4 fatorial aqui. E vamos decompor esse e esse aqui também. Bom, a gente vai ter lá 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. A gente faz isso até chegar no menor número aqui, que é igual ao do denominador. Bom, beleza. Agora a gente vai fazer para o 5 fatorial aqui também. 5 fatorial. 5 fatorial é igual a 5 vezes 4. Opa, 4 fatorial, porque está aqui embaixo. Beleza, agora a gente já pode simplificar, né? Bom, aqui no caso não, a gente tem a soma. Lembra só. Então, o que a gente faz agora? A gente tem 4 fatorial nesse primeiro membro aqui e tem o 4 fatorial aqui também. Então, a gente faz o seguinte, a gente coloca em evidência esse 4 fatorial. Bom, vamos colocar em evidência. Então, aqui a gente vai ter 4 fatorial. Daí vamos ter, multiplicando o 6 vezes o 5, que é desse primeiro membro aqui, e mais aqui o 5. Ok? Agora sim a gente vai conseguir e mantém o 4 fatorial no denominador. Agora sim a gente já consegue, então tá simplificando. Porque agora aqui a gente só tem uma multiplicação do 4 fatorial com essa expressão aqui. Então a gente consegue, então, tá simplificando. E o resultado que a gente vai ter aqui é 6 vezes 5, 30, mais o nosso 5, que é igual a 35. Ok? Então, nesses casos, a gente sempre vai decompor o maior pelo menos. O maior até chegar no menor. Aí a gente vai conseguir simplificar. Quando a gente tem alguma soma ou subtração no numerador ou denominador, aí a gente vai ter que estar olhando isso daí para a gente tentar colocar em evidência o termo para a gente estar simplificando. Ok? Bom, então agora eu já trago um exercício bem bonito aqui, que que é uma questão de fatorial mesmo, ó, que é uma da UFFRJ. Bom, esse símbolozinho aqui, tá, gente, ó, é vezes, tá? Aí aqui, esse reticências aqui, ele continua e vai até o nosso 2, ok? Esses skin aqui vermelho que eu coloquei é para mostrar onde está o sinal de multiplicação, ok? Então eu vou deixar, esse aqui é bem legal, eu vou deixar uns 2 minutos para você estar tentando fazer e depois eu mostro como é que é a resolução dele. Daí eu resolvo aqui com vocês, ok?
Bom, galera, então vamos voltando. Cadê minha caneta? Aqui. Bom, esse exercício aqui, ele é bem legalzinho. Por quê? Bom, ele dá, então, essa expressão aqui, e ele pede para a gente, então, encontrar qual que é a expressão, né, desses produtos aqui. Bom, no caso, eu vou abrir toda essa expressão aqui para mostrar para vocês uma coisa. Ó, vamos começar pelo 20. O 20, a gente pode escrever ele da seguinte forma: baseada nessas possíveis respostas aqui, igual a Vanessa tinha falado ali, vamos olhar para as possibilidades apresentadas nas respostas. Tem 10 fatorial em todas. Isso aí. Bom, então vamos lá. Isso aí já é um caminho. Bom, a gente tem o 20 aqui, o nosso primeiro termo. O primeiro termo seria o quê? Seria 2 vezes o nosso 10, certo? O nosso segundo termo aqui, que é o 18, ele seria o quê? Bom, tá multiplicando, eu coloquei o símbolo de multiplicação ali. Essa caneta. Eu coloquei o símbolo de multiplicação ali, vamos colocar aqui também. A gente tem agora o 18, que ele é o quê? É 2 vezes o 9. Vamos colocar agora o símbolo de multiplicação. O 16 é 2 vezes agora o 8. 8 vezes 8 também é 16. Agora vezes o 14 é o quê? 2 vezes o 7 e assim por diante. Até a gente chegar no 6 ali, ó, que o 6 é o quê? 2 vezes... Opa! Deixa eu colocar... o símbolo de multiplicação, reticências, que ele vai continuando, né? Multiplicado por 2 vezes 3, 2 vezes o 4 e 2 vezes o 1. Bom, aqui a gente já consegue perceber, né, uma coisa muito interessante, que é o seguinte, ó, em todas as parcelas aqui a gente tem o número 2 multiplicando o nosso outro termo aqui. Quantos 2? 4 não, prof, 2. 2 vezes 4. Isso mesmo. Eu já fui fazendo a resposta. Às vezes a gente acaba atropelando as coisas, tá? Então vem aqui, né? Agora eu vi. Obrigado, Isabel. Aí, voltando lá, a gente sempre vai ter o 2 multiplicando, né? Quantos na multiplicação fator, né? A gente chama de fator, os números que estão multiplicando. Quantos 2 a gente vai ter multiplicando aqui? Bom, se a gente contar tudo, bom, aqui tem as reticências, né? Então, aqui a gente teria, então, 2 vezes o 2 multiplicando, a gente teria 10 fatores 2. Ou seja, a gente poderia ter 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, só que a gente pode usar também o 2 elevado a 10, porque daí vai ser o 2 multiplicado 10 vezes, certo? Então, aqui a gente já pode olhar para essa resposta, né, também. Aonde tem 2 elevado a 10? Bom, aqui. Mas e esse 10 fatorial? Esse 10 fatorial, ele vem daqui, ó. 10, como é tudo multiplicação, então é 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6 e assim por diante. Então, fica 2 elevado a 10 vezes o nosso 10 fatorial, que é a nossa resposta D. Então, esse exercício aqui ele é bem uma questão de lógica, né? Se você tentar interpretar a expressão, né, como ela foi construída, a gente consegue, então, resolver isso aqui com uma certa facilidade. Certo? Bom, a gente tem outra aqui, seguindo aqui em frente. Essa aqui também agora é uma expressão bem bonita, né?
Só que agora não tem números, né? Bom, tem números, mas a gente trabalha com aquela parte que eu tinha falado na generalização, certo? Bom, essa aqui é uma questão da PUC, uma questão bem legal também, que a gente trabalha com aquela questão de tentar abrir o nosso fatorial até encontrar o menor. Não sei se eu expliquei certo. É mais ou menos nesse raciocínio. A gente vai ter que, então, abrir o maior até a gente chegar no menor. Aqui, no caso, seria o n-1, né? Se a gente substitui o n por 1, a gente sabe qual que é o maior e qual que é o menor. Bom, deixa eu... 19h37. Deixa eu ver. Bom, deixa eu resolver então essa daqui, para a gente ganhar um pouco mais de tempo. Bom, então deixa eu fazer a minha seta. Bom, vai ser o seguinte então. Como a gente tem que encontrar um número aqui, né? Vai ser bem interessante que a gente vai ter que então abrir os fatorial para a gente poder simplificar. Então, no caso aqui, a gente vai abrir o maior até chegar no menor. O menor, no caso, então, é o que está no numerador aqui. Ó, mas veja que aqui também tem um sinal de subtração. O que a gente vai fazer então? Vai abrir os dois até chegar nessa expressão aqui, ó. A gente tem n mais 1, então n mais 1 multiplicado por n mais 1 menos 1 vai ser igual a n, aí n vezes, aí n menos 1, que vai ser o próximo termo da multiplicação, o próximo fator da multiplicação, n menos 1 vai ser n menos 1. Opa, ó, a gente chegou na expressão igual está no numerador ali. Então, a gente coloca o símbolo de fatorial. Menos, bom, agora a gente vai estar com o n fatorial que a gente vai abrir. Menos, bom, a gente tinha alguma coisa aqui, ó. Aqui seria o n fatorial. N, depois n menos 1, né? Ó, n fatorial menos, a gente vai colocar o n aqui, multiplicando, parênteses aqui, n menos 1 fatorial. Ah, nossa, esse aqui ficou feio. Aí, agora ficou mais certinho. Bom, esse aqui eu só estou trabalhando com o denominador, tá? Deixa eu colocar o numerador aqui em cima. N menos 1 fatorial. Ok? E isso aqui tudo é igual a 1 sobre 81. Ok? Bom, ó, se vocês perceberem, a gente tem então aqui uma subtração. A gente não vai poder simplificar. O que a gente vai fazer agora é colocar em evidência. Vamos colocar os termos aqui em evidência para poder simplificar. Tá, vamos continuar nessa linha aqui. N menos 1 fatorial. E agora a gente vai colocar o n menos 1, que é o que está no numerador, em evidência. Aqui, então, no caso, n menos 1 fatorial. Aí agora a gente vai multiplicar para os outros termos. Ó, n mais 1 n. Então, no caso... Opa! Essa mesa não tá legal hoje, não. Tá, n mais 1. Aí, vezes n. Aí o menos o nosso outro n aqui da fórmula. É igual a 1 sobre 81. Se a gente continuar... Agora a gente vai poder simplificar. Bom, aqui então a gente vai ter o quê? N menos 1 fatorial com N menos 1 fatorial no numerador e no denominador. E a gente agora só tem multiplicação. Então a gente simplifica aqui e aqui. Então a gente vai ter 1 sobre N mais 1
vezes N, esse é um vezes, menos o nosso N. Ok? Continuando aqui do lado, que meu espaço aqui não tá legal, a gente vai fazer a distributiva aqui, a gente vai ter o seguinte, n vezes n ao quadrado, n vezes 1, n. Aí menos n, que é igual a 1 sobre 81. Bom, isso aqui vai... A gente tem mais n menos n, isso aqui some, ok? Ok, então aqui a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode falar então que o n ao quadrado vai ser igual a 81. Só a gente fazendo a regra de 3 aqui. Não é regra de 3. Bom, a gente fazendo a manipulação aqui, né? Passa. Multiplica por 81 e divide por 81 aqui também. Bom, aqui a gente tem o seguinte, que n ao quadrado é igual a 81. Bom, na resposta aqui a gente poderia ter, então, mais 9 e menos 9 também, ok? Mas aqui nas respostas não tem o menos 9, nos restando apenas o 9. E por que não tem o menos 9? Não tem o menos 9 porque lembra lá na definição de fatorial que não tem o fatorial de números negativos. A gente trabalha com o fatorial dentro do conjunto dos números naturais, ok? Então essa aqui, bom, mandou muita manipulação. E, bom, vamos seguindo que o tempo está passando. O próximo é o princípio fundamental da contagem, ou mais conhecido como princípio multiplicativo, ok? Bom, então o princípio fundamental da contagem, ela é uma técnica, né, para calcularmos de quantas maneiras dispõe ou quantas maneiras decisões podem se combinar. Se uma decisão pode ser tomada de N maneiras e a outra decisão pode ser tomada de M maneiras, o número de maneiras que essas decisões podem ser tomadas simultaneamente é calculado pelo produto de N vezes M. Ok? Então eu vou trazer aqui um exemplo para mostrar mais certo o que é esse princípio fundamental aqui. Então, a gente tem o seguinte exemplo. O Matheus foi até uma concessionária comprar o seu tão sonhado carro zero. Né? Chegando à loja, ele encontra 3 carros que cabiam no seu orçamento. Aí agora ele vai ter que tomar uma decisão, que todas as questões de combinatória eles pedem, né? Envolto nisso. Então, ó, todos os 3 carros eram vendidos com 2 opções de câmbio, que era o manual ou automático, além da escolha do veículo e do tipo de câmbio, ele tinha também 4 opções de cor: o branco, preto, prata ou vermelho. Aí ele pergunta, de quantas maneiras distintas Matheus pode tomar essa decisão? Então eu já trago aqui a resposta, né, que é o seguinte, a gente pode construir o esquema para contar a quantidade de opções possíveis. Então a gente sabe, então, que são 3 decisões, entre o carro A, o B e o C, né? A gente também tem a escolha do tipo de câmbio, que é o manual ou automático, e por último, a gente tem a opção de cor, que aqui no caso seria a cor preta, branco, vermelho e prata. Bom, então para cada carro, ó, veja que para cada carro ele tem a opção de ter manual, o câmbio manual ou automático. E para cada uma dessas opções de câmbio, ele ainda tem a opção de escolher a cor. Ok? Então, ó, a gente conta todas as possibilidades que a gente tem, que são nessa última aqui, ó. Essa última aqui também, para o carro B e também para o carro C, a gente tem 24 possibilidades. A gente tem 6 possibilidades para o carro A, 6 para o carro B e 6 para o carro... Não, opa.
perdão. A gente tem 4 para o manual aqui e 4 para o automático, totalizando 8. Então, 8 para o carro A, 8 para o B e 8 para o C. Então, se a gente soma, chega no 24. Que é o seguinte, a gente pode fazer assim, os famosos risquinhos, né? Como a gente tem que tomar uma decisão de algumas opções em simultâneo, ao mesmo tempo, a gente pode usar o risquinho. No caso aqui, qual que é o primeiro aqui, a primeira opção, a primeira decisão que ele tem que tomar? É o tipo de carro. No carro, a gente tem, então, 3 possibilidades para o carro. Aqui, para a segunda opção, a gente vai ter quantas opções, né? A gente tem 2 opções para cada carro, ou seja, aqui então a gente vai colocar 2 possibilidades. A gente tem a possibilidade de ter um carro manual ou a possibilidade de ter um carro automático. E por último, a gente tem a opção de cor, que no caso no enunciado foi dado 4 opções de cor: o preto, branco, vermelho e prata. Então, para a última possibilidade aqui seria o 4. Bom, como a gente vai tomar essas decisões em simultâneo, né? Então, é só a gente multiplicar. Pelo princípio multiplicativo, a gente fala assim, a gente multiplica todos esses fatores aqui e chega no resultado, que seria 24 possibilidades. Bom, eu trago aqui um exemplo, que é o seguinte, é um exemplo bem fácil também. Ó, uma sala possui 3 portas. Deixa eu ver se eu consigo desenhar uma sala aqui. Então, eu tenho uma porta aqui, ela tem uma porta aqui e tem outra porta aqui. E fecha a sala. Tá, uma sala possui 3 portas. De quantas maneiras ela pode ser aberta? Bom, essa aqui também é uma questão bem interessante. Ó, então a gente vai ter 3 portas. E essas portas ela tem 2 opções, ou ficar fechada ou ficar aberta. Bom, ele quer saber de quantas maneiras. Então, para a primeira decisão aqui, eu escolho se ela fica aberta ou fechada. A gente tem 2 opções. Na segunda porta, a gente também tem quantas opções? Se ela fica fechada ou aberta. Então, aqui no caso também vai ser 2 opções. E para o terceiro, a gente também vai ter 2 opções. Que seria aquele esquema, né? Se eu deixo a porta aberta, fechada, fechada, ou aberta, aberta e fechada, ou também aberta, 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 e assim por diante. Ok? Se a gente multiplicar tudo isso aqui, a gente chega num total de quantas possibilidades? A gente chega 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8 possibilidades. Beleza, mas aqui é o seguinte, se a gente fizer tudo isso aqui, a gente vai estar considerando também a possibilidade das portas estarem todas fechadas. Então, aqui a gente vai ter que diminuir uma possibilidade. Então, 8 menos 1. Aqui, opa. 8 menos 1 vai ser igual a 7. Então, a gente vai ter 7 possibilidades, ou 7 maneiras dessa sala estar aberta. Ok? Bom, eu trago aqui então uma questão da UEPG, para a gente tentar trabalhar isso aqui, e essa aqui é um pouquinho mais complexa. Ok? Então, eu vou dar um minutinho aqui, para poder beber uma água. E já volto. Bom, gente, vamos voltar aqui. Bom, a questão ela pede o seguinte: quantos números pares distintos de 4 algarismos podemos formar com os algarismos o 0, 1, 2, 3, 4 sem repetir? Bom, é uma questão com enunciado bem curtinho, bem simples e direto, né? Que a gente vai ter que então ver as possibilidades aqui. Então ele quer saber dos números pares.
ele então dá algumas restrições, né? Ele quer, então, os números pares que sejam distintos com 4 algarismos, né? Esses algarismos são esses aqui que ele deu. Então, ele deu um conjunto maior e pede para a gente fazer para ver quantas combinações, não, quantos algarismos a gente pode formar. Bom, então a gente tem algumas possibilidades. Bom, vamos trabalhar com os risquinhos, esse aqui também, vezes, e também aqui, vezes. Bom, os números pares, eles são terminados em quê? Em 0, em 2 e em 4, considerando esses números aqui, ok? Deixa eu colocar os risquinhos aqui. Beleza. Bom, então a gente tem 4 números aqui. Bom, o 0 aqui eu já usei. Então, a gente vai ver agora, para cada risquinho desse aqui, a gente vai ver as possibilidades que a gente tem de colocar um algarismo aqui. Bom, ó, o 0 eu já usei aqui. Eu tinha quantos aqui, ó? Tinha 1, 2, 3, 4, 5. Eu tinha 5. Mas o 0 eu já usei, então aqui eu vou ter 4 possibilidades. Bom, eu já vou usar uma, né? Então, aqui eu vou ter 3 possibilidades e aqui eu vou ter uma possibilidade. Ok? Opa. 4, 3, 2 e 1. Aqui vai ser uma por causa que eu só posso colocar que eu já fixei, que é o 0, ok? Bom, para de baixo, aqui, eu já fixei o 2, ok? Se eu fixei o 2, aqui, quantas possibilidades eu vou ter aqui? Bom, ele quer números pares. Ok, então aqui eu também tenho uma possibilidade, ok? Opa, eu tenho uma possibilidade aqui. Bom, me restou 4, só que agora, no caso, a gente não tem números que começam com 0. É aquele famoso 0 à esquerda, né? Que não vale nada. Então, no caso, em vez de eu ter 4, aqui eu teria, então, 3 possibilidades, porque eu não posso usar o 0, ok? Aqui, eu teria, então, também quantas possibilidades? 3 também. Por quê? O primeiro eu não posso usar o 0, só que o segundo eu já posso usar o 0. E aqui, então, seria o 2. Opa, por que não escrevi? Ah, tá. E aqui o 2, porque só vai me restar 2 possibilidades. Bom, por último aqui, com o final terminando em 4, eu teria o seguinte, é o mesmo caso, eu não posso usar o 0 no primeiro membro aqui, eu também agora, eu posso usar, e aqui é o 2. Bom, se a gente for multiplicar esses números aqui, a gente vai ter então 3 vezes 2, 6, vezes 2, ou vezes 4, 24. Aqui a gente vai ter 18. E aqui a gente também vai ter 18. Ok? Bom, e agora? Vezes multiplicação que a gente vai fazer com esses resultados aqui. Bom, gente, aqui vai ser soma. Por que que vai ser soma? Porque a gente não está fazendo a escolha ao mesmo tempo. A gente analisou os números primeiro com os terminados em 0, depois os terminados em 2 e depois o 4. Se a gente fosse selecionar um número simultâneo, né, aí sim, só que aqui a gente está analisando de forma separada. A gente vai selecionar um, depois o outro, depois o outro. No caso aqui a gente vai somar. Bom, somando aqui, 8, 8, 16, 0. Opa, não, é 6 aqui. Aí. Beleza, então a gente chega aqui, temos 60 números possíveis de ser encontrado, né? Dando essas restrições aqui. Ok? Bom, temos outra questão aqui,
que essa aqui também é bem legal, né? Bom, bem legal. Não sei se vocês gostam de análise combinatória. Bom, vamos seguir. Eduardo deseja criar um e-mail utilizando um anagrama, exclusivamente com as 7 letras que compõem o seu nome, antes do símbolo alfa, ou alfa, do arroba. Né? O e-mail terá essa seguinte forma aqui, @site.com.br, e será de tal modo que as 3 letras Edu apareçam sempre juntas, exatamente nessa ordem. Então, ele já deu uma restrição aqui, sempre juntos e exatamente nessa ordem. Ele sabe que o e-mail eduardo@site.com site.com.br já foi criado por outro usuário e que qualquer outro agrupamento das letras do seu nome forma um e-mail que ainda não foi cadastrado. De quantas maneiras Eduardo pode criar um e-mail desejado? Bom, o que é esse anagrama aqui que alguém pode estar confuso ainda? Esse anagrama são deixa eu explicar aqui. São as formas que eu tenho de embaralhar essas letras. Por exemplo, A, B, C, um anagrama dessa forma seria trocar, né, essas letras de lugar. É bem isso aí mesmo, trocar as letras de lugar. Então, um outro anagrama disso aqui seria o BAC ou CBA, ok? Mas seguindo em frente. Então, a gente tem que embaralhar essas letras de tal forma que a gente consiga fazer esse e-mail que não seja Eduardo, ok? Tá, então a gente, cadê o nome? Vamos escrever o nome aqui. Eduardo. Ok. Ele quer fazer um anagrama com isso aqui para fazer o login dele, né? Então, ele dispõe das letras Edu, A, R, D e O. Por que Edu? Porque Edu, ele quer que apareça sempre juntos e exatamente nessa ordem, ok? Então, beleza. Cadê? Vamos fazer os skins. Os skins são sempre amigos, tá? Edu... Bom, depois eu vejo. Não, pera. Eduardo. Opa, foi mais aqui. Agora minha caneta sumiu. Agora não. Beleza. Bom, o nosso conjunto maior que a gente tem que trabalhar é esses carinhas aqui. O Edu, o A, o R, o D e o O. Bom, a gente tem quantos elementos aqui nesse conjunto? 1, 2, 3, 4, 5. Então, no caso aqui, a gente tem, então, 5 possibilidades para ser o primeiro termo da nossa palavra. Bom, se aqui eu tenho 5 e já usei, eu não vou poder usar de novo, porque eu só vou estar embaralhando, né? As letras aqui no caso. Então, aqui eu tenho 5 possibilidades. Aqui, então, se eu já usei uma, aqui eu tenho 4 possibilidades. Se eu usei mais uma, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 2, até restar apenas uma letra. Ok? E por que 5? Porque 5 possibilidades aqui. Porque no caso aqui, no enunciado já disse que Edu tem que aparecer sempre, essas letras têm que aparecer sempre junto e exatamente nessa ordem, ok? Então, no caso, se a gente multiplicar tudo isso aqui, vamos ver. 5, bom, a ordem dos fatores não altera o produto, então 5 vezes 2, 10, 4 vezes 3, 12, vezes 10, 120. Então, a gente tem 120. Mas, se a gente ver aqui no enunciado, ó, tem 120, ó, que beleza. A gente já chegou no resultado. Mas não. Ó, ele quer um e-mail com essas letras. Bom, a gente considerou aqui que o Edu pode estar no primeiro. Mas, no caso, ele não pode usar a palavra Eduardo. Então, a gente vai tirar dessas 120 possibilidades, a gente vai remover uma possibilidade, que é a possibilidade da palavra estar exatamente dessa maneira aqui, ó, Eduardo. Então, a gente chega no resultado, a minha seta aqui, 120 menos 1, chega em 119, que é o nosso gabarito aqui.
No Enem sempre tem algumas pegadinhas assim que a gente tem que ficar meio atento, tá? Então vamos agora para permutação. Bom, vou dar uma acelerada por causa que o tempo está correndo. Permutação. Nós sempre usamos permutação, que é o primeiro tópico, quando a questão der importância à ordem e mantiver o número de elementos nos conjuntos. Ok? Então, na permutação, a ordem dos elementos vai importar. Ainda assim, existem várias situações diferentes que esses dois fatores aparecem. E daí a gente trabalha com permutação simples, com repetição e a permutação circular. Então, a primeira vai ser a permutação simples. Oi? Ah, agora voltou. Bom, gente, essa plataforma agora que colocaram aqui, parece que ela para com 1 hora de, de transmissão, então ela cortou a minha transmissão, basicamente. Aí agora eu fiz mais uma e agora tá continuando, ok? Bom, só me falem aí se a minha voz, o áudio, a, a imagem aqui dos slides está aparecendo. Bom, gente, então vamos dando continuidade aqui, então. Bom, então eu estava falando da permutação, né? Ela é utilizada para determinar a quantidade de ordenações. Bom, seguindo então. A quantidade Pn de permutações de um conjunto de n elementos é igual a n fatorial. O que isso significa, né? Bom, vamos falar da fórmula primeiro. A fórmula para determinar a quantidade de permutações simples é permutação de n elementos é igual a n fatorial. Ok? Então, a quantidade Pn de permutações de um conjunto de elementos, ok? Se dá por essa fórmula aqui. Essa aqui é a mais simples que a gente tem. Bom, se a gente for para permutação simples e ver como é que isso aí acontece, é igual a gente vê lá sobre o fatorial. Né, ó, considere um conjunto de n elementos para organizá-los em uma fila. Isso aí é muito importante, que cai bastante. Precisamos escolher o primeiro e para isso temos n possibilidades. Então, o primeiro elemento sempre vai ter n possibilidades, a não ser que ele dê agora uma restrição. Agora, para escolher o segundo, bom, como a gente já tinha escolhido uma, agora a gente vai ter n menos 1 de possibilidades. Para o terceiro elemento vai ser a mesma coisa. A gente vai ter agora n menos 2, até no último elemento, que vai ser uma possibilidade. Ok? Bom,
eu trago uma questão aqui que são sobre os anagramas, né? Que sobre a palavra garfo, né? Quantos anagramas a palavra garfo tem? Bom, aqui a gente usa a permutação simples, por quê? Veja, a ordem importa. Ó, a gente, no caso aqui, tem letras distintas, não tem nenhuma letra que se repete. Nesse caso, a gente vai ter a permutação de 5 elementos. Que isso aqui é igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 120 anagramas. Ok? Essa aqui é bem simples, né? É bem fácil de ver aonde a gente aplica. Bom, na permutação simples, a gente tem outro tipo de questão, né? Ó, de quantos modos 5 pessoas podem ser fotografadas em um sofá de 5 lugares? Ok. Bom, aqui a gente pode trabalhar com os risquinhos, né? Com os risquinhos, ou também pode usar o símbolo de permutação, que é uma permutação, né? Bom, aqui no caso, então, a gente pode colocar direto, sim, permutação de 5 elementos. Opa! De 5 elementos. E vai fazer a multiplicação, né? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que também vai dar 120. No caso aqui, a gente pode trabalhar com esses risquinhos também. Mas o seguinte, ó, imaginamos que a gente tem 5 pessoas, a pessoa A, a pessoa B, a pessoa C, a D e a E. Bom, elas vão tirar uma foto. Se eu trocar o A e o E de lugar, colocar o E, depois B, C, D e A, e tirar a foto, a foto vai ser igual? A foto que eu tirar aqui vai ser a mesma que eu tirar aqui? Não, né? Ela vai ser distinta. Então, quando a gente tem distinta, a gente pode usar o princípio lá multiplicativo. Então, para o primeiro assento aqui, eu tenho 5 possibilidades de pessoa sentar. Na outra eu tenho 4, depois eu tenho 3, 2 e 1. Então, a gente multiplica porque vai ser selecionado tudo ao mesmo tempo, ok? E é a mesma coisa da permutação simples, né? Bom, temos uma questão aqui sobre senha, que ele diz o seguinte: a senha de chamada de um escritório possui 4 algarismos. Além disso, ela é sempre formada pelos números do conjunto 2, 5, 6 e 8. Esse aqui é o conjunto. Quantas são as senhas disponíveis? Bom, aqui a gente pode simplesmente, né? Opa, cadê minha caneta? Bom, primeiro a gente está falando de permutação, né? Então, no caso, a gente pode usar o P4 aqui, permutação de 4 elementos. Bom, a gente pode também usar que é igual a 4 fatorial, por causa que a gente tem 4 elementos aqui. Se a gente for ver nos risquinhos, em uma senha de 4 algarismos, bom, aqui a gente tem 4 possibilidades para o primeiro algarismo, tem 3 para o segundo, porque a gente já usou uma, temos 2 e 1. Aí disso aqui, a gente multiplica e chega no resultado que é 24 senhas. Que dá a mesma coisa, né? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24 possibilidades. Bom, agora a permutação com repetição. Bom, eu já coloquei então aqui. Ela é aquela que precisamos fazer as trocas dos elementos de um conjunto, mas há elementos repetidos, né? No caso, agora a gente tem repetição de algum elemento. Uma permutação com elementos repetidos acontece em um conjunto de N elementos e algum destes elementos são iguais. Então, para a gente subtrair as repetições, a gente deve dividir o número normal de permutações que a gente tinha pela quantidade de repetições que vai aparecer. Então, no caso, a gente tem essa fórmula aqui. A gente tem a permutação de N elementos
E esses K1, K2 até o KI aqui são os elementos que se repetem. Então, no caso aqui, a gente tem o K1 que vai se repetir, o K2 até o KI. Então, a gente tem que tirar essas repetições da permutação. Então, no caso, a gente divide o n fatorial, que é o nosso conjunto todo, pelas repetições que aparecerem. Bom, agora tem esse exemplo aqui, ó, que nesse anagrama, ó, ele quer saber qual a diferença, né? A diferença a gente está falando em subtração. Subtração. Então, o número de algarismos da palavra anagrama e arara. Se a gente for ver essas duas palavras, a gente consegue, é evidente que tem repetição de letras, né? Ó, o A aparece uma vez, duas, três e quatro. Vamos fazer para esse aqui primeiro. Então, a gente vai tomar, então, primeiro aqui. Então, a permutação de quantos elementos da palavra? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso. A gente tem quantas repetições aqui? Bom, a letra A repete 4 vezes. Então, a gente tem 4 repetições aqui da letra A. Tem mais alguma letra que se repete? Não tem. Então, vai ser isso aqui mesmo. Então, essa é a permutação de 8. E vamos retirar o 4 fatorial ali. Então, a gente tem 8 fatorial sobre 4 fatorial. Que no caso aqui a gente abre esse 8, 7, 6, 5, 4 fatorial. Chega no 4 fatorial. Como a gente viu anteriormente, a gente simplifica. Bom, eu tenho anotadinho aqui em algum lugar. Cadê eu? Aqui. A gente vai ter, então, 1680 anagramas possíveis para a palavra anagrama. Para a palavra arara, ó, agora a gente tem a permutação de 5 elementos. Agora, a letra A ela repete 3 vezes. E também a letra R repete essa palavra 2 vezes. Aí, no caso aqui, a gente faz, então, fatorial de 5, subtrai o fatorial de 3 vezes, 2 fatorial. Ok? Bom, a gente vai, Então, aqui, no caso, a gente vai abrir esse 5 fatorial até chegar no menor aqui. Bom, aqui, a gente abre, então, é 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Ó, aqui a gente pode simplificar com o 3 fatorial aqui de baixo. Lembra lá, aqui a gente não tem soma, não tem subtração. Aqui é só multiplicação. Ai, acabei ficando meio triste por causa da live ter caído. Enfim. Bom, então, como aqui só tem multiplicação, a gente vai simplificar esse 3 fatorial com esse 3 fatorial. O 2 fatorial é a mesma coisa que 2 vezes 1. Então, 5 vezes 4, 20. Dividido por 2 dá 10. Ok? 10 anagramas possível. Ó, ele pediu a diferença. Então, a gente vai pegar 1680 menos 10. E esse resultado dá, não sei se vai caber aqui. Bom, dá 1670 anagramas possíveis. Cortou um pouquinho. Agora, da permutação circular, eu vou passar meio rapidinho, porque isso aqui não cai muito, ok? Em questão de prova, Enem, mas só para deixar com a minha consciência tranquila, ok? Então, a permutação circular é uma permutação com as mesmas bases das outras. A diferença é que, ao invés dos elementos estarem posicionados em uma fila, que a gente sempre considera que começa com alguém e sempre vai terminar com alguém. Nesse caso, eles vão estar dispostos em um círculo. Daí o nome, permutação circular. Então, isso muda tudo, pois no círculo a gente não tem início e nem fim. Por isso, dependendo de onde começamos a contar, pode ser que vejamos agrupamentos iguais. Então, precisamos retirar do número total de permutações. Então, a gente vai ver um exemplo aqui. Ó. Bom, no caso, deixa eu pegar a caneta verde. Ai, meu Deus. Aqui. A vermelha. Bom, então, no caso aqui, eu trouxe alguns círculos aqui.
que no caso aqui, ó, de quantas maneiras 3 pessoas podem se sentar ao redor de uma mesa circular. Então, nos enunciados sempre vai ter alguma coisa induzindo você a pensar em alguma coisa circular. Uma mesa, uma mesa retangular, desde que o enunciado possa falar que eles vão estar dispostos de forma em um círculo, ok? Então, no caso, a gente vai ter as seguintes possibilidades. Ó, aqui a gente vai ter o A, o B e o C, que são as minhas pessoas. Se eu faço um giro nisso daqui, o A vem para baixo, ok? Aí o B vem para cá e o C vem para cá. Se eu faço outro giro, aí o B vem para cá, o C vem para cá e o A vem para cá. Ó, a gente teria então todas essas possibilidades aqui. Só que vai ser a mesma. Se a gente olhar isso aqui, vai ser a mesma coisa porque a gente não olha para a ordem, né? Nesse caso aqui, não tem começo nem fim. Depende de onde eu começar a contar. Então, no caso aqui, a gente faz o seguinte. A gente vai... no caso aqui, a gente vai ter 3 fatorial, né? Seria a permutação de 3. Só que esses 3 aqui são a mesma coisa, né? O A sempre vai estar entre o B e o C, ó, se vocês for ver bem. Então, aqui a gente tem que dividir por 3. Isso aqui é... Bom, deixa eu abrir isso aqui. Esses 2 fatorial. Eu ia fazer direto, né? Mas... Ó, então a gente corta aqui com esse aqui e sobra 2 fatorial, que é igual a 2. 2 possibilidades apenas. Então, disso aqui, a gente chega na fórmula que a permutação circular, esse aqui indica a permutação circular, tá? De n elementos vai ser n menos 1, que foi o que aconteceu ali, né? Em vez de eu ter a permutação de 3 ser 3 fatorial, no caso, como eu tenho que dividir por 3, acaba sendo 2 fatorial, que é a mesma coisa, né? Que no caso ali eu teria a permutação circular de 3 elementos, o A, o B e o C, que vai ser 3 menos 1 fatorial, que é igual a 2 fatorial, que é igual a 2 vezes 1, que é igual a 2. Certo? Vamos seguir. Bom, aqui então a gente tem a permutação circular, a seguinte questão. Uma família é composta por 6 pessoas, o pai, a mãe e 4 filhos. Num restaurante, essa família vai ocupar uma mesa redonda. Olha só, uma mesa que ele enfatizou que é redonda. Em quantas disposições diferentes essas pessoas podem se sentar em torno da mesa? Bom, aqui é só, como ele já deu todo o indício que é uma permutação circular, a gente usa a formulinha lá, ó. Permutação circular de n elementos é igual a quantas pessoas? 6, né? Então, 6 menos 1, que é 5, que eu já coloquei aqui. 6 menos 1 fatorial, que vai dar igual a 5 fatorial, que se a gente for ver lá nos exemplos anteriores, isso aqui vai dar igual a 120 possibilidades. Então, aqui a gente teria 120 maneiras dessas 6 pessoas se sentarem na mesa de forma distinta. Ok? Bom, seguindo. Agora é o arranjo. Tamo quase, hein, gente? Tá acabando. Então, vamos definir o arranjo. Os arranjos são agrupamentos em que a ordem também importa, mas a gente muda uma coisa, né? Mas mudamos o número de agrupamentos. O arranjo é a quantidade de grupos que podemos formar com P elementos retirados de um conjunto de N elementos. Ok? Então, no caso lá, na permutação, eu tinha 6 pessoas e eu tinha 5 pessoas, não, 6 pessoas e eu teria que trabalhar com essas 6 pessoas. No arranjo isso aqui é diferente. A ordem vai importar, porém, eu vou trabalhar com um número menor que é o grupo todo. No caso aqui, ó, quando a gente escolhe algum desses elementos de um conjunto, a gente pode organizá-los de maneiras diferentes, né, de diferentes formas.
Nesse caso, a ordem que organizamos e as trocas de suas posições fazem com que tenhamos resultados diferentes, ok? Então, no caso aqui, o ABC, ele é diferente do CBA, ok? Eu estou enfatizando isso aqui porque no tópico seguinte, a gente vai ver isso aqui também. Então, beleza. Ó, tem um exemplo aqui que eu acho que dá para ver melhor. Ó, vamos tomar como base um conjunto N formado por 4 elementos. O elemento 1, 2, 3 e o 4. Se nós queremos agrupar esses elementos de 3 em 3, teremos um arranjo P com 24 resultados. Ó, nessa primeira linha aqui, a gente tem os elementos que começam com 1, aqui com o 2, aqui com o 3, aqui com o 4. Cada um desses elementos, cada um desses números é um arranjo diferente, ok? Dos 4 elementos do conjunto, em grupos de 3 elementos, ok? Então aqui a gente tinha um grupo de 4 elementos e a gente tinha que formar grupos, né, com apenas 3 deles, beleza? Então, beleza. As características que a gente vai ter no arranjo. Então, a gente vai levar em conta a ordem e a natureza desses elementos. A ordem vai ser a disposição deles e a natureza dos elementos é, por exemplo, quando ele estiver falando com, bom, eu vou falar mais para frente, com pedras e tecido, são coisas diferentes. Beleza? Então, olhando os números anteriores, você percebe que todos os arranjos têm os mesmos elementos, mas formam números diferentes. Isso acontece por causa da ordem, cadê minha caneta? Que estão colocados. Ou seja, a ordem importa. Vamos enfatizar bastante isso aí, hein? A ordem no arranjo, ela é importante, e muito importante. Agora a gente tem a formulinha, né? Ó, o símbolo de arranjo é esse A de arranjo. O símbolo que representa a definição de arranjo pode ser essa daqui, de N elementos tomados KK, ou A de arranjo de N elementos tomados KK. Então, além, a gente pode ler também, né, arranjo de N elementos de K em K, de N elementos tomados K a K, e a fórmula é essa aqui, ó, que quando a gente vai trabalhar com resoluções de prova, a fórmula ajuda bastante, ok? Então, o N é o número de elementos do conjunto inicial, o K é o número de algarismos que os agrupamentos deverão ser feitos, e o A é a quantidade de arranjos possíveis, né, que vai ser o resultado, ok? Então, o N é o conjunto maior e o K é o agrupamento que eu quero formar. Isso é válido sempre que o meu N for maior que o meu K, que não está aparecendo aqui. Isso. Isso é válido desde que o N é maior ou igual que K, pois é impossível querer arranjar 3 números em grupos de 4 algarismos, por exemplo, né? Se a gente tem um grupo de 3, é impossível querer fazer um grupo com 4 pessoas, por exemplo, né? Então, por isso, desse fator aqui, do N ser maior ou igual que K. Então, a gente tem uma questão aqui, que eu vou fazer rapidinho, né? Que o meu tempo está acabando. De quantos modos 5 pessoas podem ser fotografadas em um sofá de 3 lugares? Lembra lá que eu fiz uma parecida com essa aqui, né? No caso lá, era de 5 pessoas, e essas 5 ia sentar no sofá e ia tirar foto. Só que agora a gente está fazendo um agrupamento somente com 3 dessas pessoas, ok? No caso, ó, a gente tem a pessoa A, a pessoa B e a pessoa C sentada lá no sofá, ok? Se eu tirar, então, o C e trocar de lugar com o A para tirar a foto, colocar o C, o B e o A, ele vai dar fotos diferentes? Vai, né? Vai ser fotos diferentes. Uma foto eu vou estar com o C aqui, a outra foto eu vou estar com o C em outro lugar. Então, são diferentes. O que a gente faz aqui, então? A gente pode fazer, então, o 5 vezes 4 vezes 3,
Isso aqui é igual a 60. Mas também a gente pode usar a formulinha, né? Que é o arranjo de n elementos, que no caso são 5, tomados 3 a 3. Que no caso, então, vai ser 5 fatorial de 5 menos 3 fatorial. Que no caso vai ser 2 fatorial. Que no caso vai ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Dividido por 2 fatorial. Lembra que 5 fatorial é 120. Bom, se eu dividir isso aí por 2 também, né, o 2 aqui saiu. Então isso aqui vai dar igual a 60. Modos distintos, né? Diferentes dessas pessoas serem fotografadas. Então a gente tem outra questão aqui, que é o mesmo princípio, né? Ó, qual é a quantidade de arranjos que podemos formar com 8 elementos tomados 3 a 3? Para calcular a quantidade de arranjos, tomemos n igual a 8 e k igual a 3. Então aqui a gente substitui na fórmula, né? Lá, qual que é o nosso grupo maior? Ó, nossa, esse A ficou feio. Esse A de arranjo de 5 elementos tomados 3 a 3. Ok? Bom, a notação vocês podem usar as que vocês preferirem. Eu prefiro essa daqui. Ó, então, arranjo de 5 tomados 3 a 3, a gente vai ter o 5 fatorial aqui com n menos k fatorial. O n é 8 menos k, que é 3. 8 menos 3 dá 5 fatorial. Ai, ai, ai. Esse tempo tá me colocando uma pressão, hein? Ó, 8 fatorial dividido por 5 fatorial. Isso aqui a gente vai abrir o maior até chegar no menor. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Opa, cheguei. Beleza, 5 fatorial. Agora a gente pode simplificar, porque é tudo multiplicação aqui em cima e tudo multiplicação aqui embaixo. Se a gente fazer isso daqui, se a gente multiplicar todos esses números, a gente vai ter, então, que o arranjo vai ser igual a, vamos ver, 336. Que o meu 3 saiu. 336. Certo? Bom, arranjo com repetição, que é o próximo. Para calcular de forma direta a quantidade de arranjo com repetição, que podemos fazer escolhendo P elementos de um conjunto com N elementos, é dada por... Essa aqui é a mais fácil de todas, né? O arranjo com repetição... o arranjo com repetição de N elementos tomados P a P. No caso, agora a gente vai ter uma coisa bem mais simples, né? Onde n é a quantidade de elementos e o p é a quantidade de elementos que serão escolhidos. Então, aqui a gente só vai usar n elevado a p. Ok? Bom, então temos um exemplo aqui que é bem... Se a gente souber, né, a fórmula, então a gente tira isso aqui rapidinho. 8 embaixo ao invés de 5. Vamos ver. Aqui você fala... Ô, gente... Muito obrigado, Isabel. É o 8 aqui, né? Porque são 8 elementos. Por que eu coloquei esse 5, né? Por causa que eu já estava fazendo, né? 8 menos 3. Nossa, muito obrigado que eu não tinha percebido. Então, aqui é o arranjo de 8 elementos tomados 3 a 3. Então, por isso que é o 8 fatorial aqui em cima, né? Ok? Então, o 5 aqui, então, seria 8 menos 3, lá da nossa fórmula. Bom, e a resolução ainda continua a mesma. Isso aí. Muito obrigado. Bom, toda essa parte. Agora a gente está aqui. Um exemplo. Em um banco, a senha do cartão é composta por 4 números, que podem ser repetidos ou não. Então, qual é a quantidade de senhas possíveis para esse cartão? Bom, eu tenho 4 elementos que eles podem se repetir ou não,
se eu quiser repetir... Bom, se eu tenho um ou aqui, então eu posso repetir. Então vai ser... então, qual vai ser a quantidade de senhas possíveis nesse caso? Então, eu tenho 4 números e eu tenho que trabalhar com esses 4. Então, vai ser um arranjo com repetição, que ele está enfatizando, de 4 elementos. Em um banco, assim, pode ser repetido ou não. Qual a quantidade de senhas possíveis para esse cartão? Tem um... Tá. É o seguinte. Por 4 números. Aqui é o seguinte, ó. Qual que vai ser o nosso conjunto maior? Bom, a gente sabe que os algarismos variam de 1, de 0, 1, 2, até o 9, ok? Então, a gente tem aqui 10 elementos, 10, e a gente tem que tomar 4 desses 10. Então, vai ser o arranjo com repetição, que ele enfatizou aqui, de 10 tomados 4 a 4. Lembra lá na nossa fórmula que vai ser isso daqui. Aí, onde o meu n, que é o maior conjunto, é 10, e o que eu vou selecionar é 4. E esse aqui é o P. Então, a gente tem... opa! Então, a gente vai ter o seguinte, 10 elevado a 4. Que isso aqui vai ser 1, 2, 3, 4. Vai ser 10 mil. 10 mil senhas possíveis, né? Com 4 algarismos. Bom, agora o último é a combinação. A combinação também é bem legal. Ó, e é bem fácil também. Ó, a combinação são todos os subconjuntos P que podemos formar com uma quantidade de N elementos de um conjunto maior. Ok, até aí parece a mesma coisa da anterior. Nesse caso, a ordem dos elementos do grupo não interfere. Isso significa que trocar a posição dos elementos nos dá os mesmos resultados. Quer ver? Nesse exemplo... Bom, nesse exemplo. Agora a fórmula que eu vou mostrar. O símbolo que representa a definição de combinação é o C de combinação. Então, de N elementos tomados P a P. Então, bom, já falei essa parte. O N é o número de elementos do nosso conjunto inicial, o P é o subconjunto e o C é a quantidade de combinações possíveis. E a mesma coisa, isso aqui é válido para N maior ou igual que P. Pois é impossível colocar 3 números em um grupo de 4, que é o mesmo caso do outro, ok? Agora, esse aqui vai deixar bastante claro, né, o caso da combinação. Ó. Quantos trios eu posso obter dispondo de 5 pessoas? Então, digamos que eu tenho 5 pessoas em uma sala lá para disputar um campeonato de matemática, de tabuada. Então, eu tenho, por exemplo, a Ana, o Breno, o Caio, a Daniela e a Elisa. Beleza, tem essas 5 pessoas. Eu quero formar trios, grupos de 3. Então, eu posso formar com a Ana, o Breno, e a Camila. Bom, esse aqui é uma possível combinação. Ó, agora eu pergunto para vocês. Camila, Breno e Ana é igual ao grupo de Ana, Breno e Camila? Ou é diferente? No caso, ele que são o mesmo grupo, né? Aqui a ordem não importou. Então, eles são iguais. Esse trio vai ser igual a esse. Então, no caso, se a gente usar a formulinha aqui, a gente pode fazer a combinação de 5 pessoas tomados em um grupo de 3, 3 a 3. Então, é o seguinte, vai ser 5 pessoas, 5 pessoas, 3 aqui, que é o nosso P, multiplicado por 5 menos 3. Deixa eu apagar esse ponto. Multiplicado por 5 menos 3, que é 2 fatorial.
Bom, se a gente resolve isso daqui, a gente chega no mesmo caso que a gente tinha anteriormente. Vai ser 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, que ele vai se cancelar com esse 3 fatorial aqui, vezes 2 fatorial. Cancela aqui. A gente usa a seta e continua aqui embaixo. 5 vezes 4 dá 20. E o 2 fatorial, 2 vezes 1. O 1 não vai importar em nada. Então a gente vai só simplificar aqui, ó. Então 20 dividido por 2 dá 10. Então a gente tem 10 maneiras de combinar aquelas 5 pessoas em grupos de 3. Fechou? Bom, gente, é isso aí. Essa aqui é um pouquinho mais demorada e falta 1 minuto para mim terminar o tempo. O que eu vou fazer? Eu já vou encerrar por aqui. E esses exemplos que eu tenho aqui, bom, vai ser a mesma coisa que eu fiz anteriormente, só que eu vou gravar eles por tirar dúvida, que vai ser melhor para explicar, que eu não vou ter a pressão do tempo, que falta 1 minuto. Então, eu teria mais uma questão do Enem aqui e o obrigado. Quase consegui terminar, hein? Bom, não sei. Será que um professor vai derrubar a live? Bom, dá para fazer, então, vamos lá. Como é só fazer a fórmula aqui, ó. Vamos lá. O jogo de futebol de salão é disputado em equipes de 5 pessoas. Ficou meio em cima do logo aqui do Prevec. Em equipes de 5 jogadores, ok? Supondo que em um grupo de 8 pessoas, todos podem jogar em qualquer posição. Não, a próxima começa às 21. Então beleza. Obrigado, Isabel. Em qualquer posição, né? Tá, vamos começar de novo. O jogo de futebol de salão é disputado em equipes de 5 jogadores. Supondo que um grupo de 8 pessoas, todos podem jogar em qualquer posição. Quantos times de futebol de salão podemos formar com essas pessoas? Uhum. Bom, veja aqui. Aqui ele já dá os indícios que a gente vai usar a combinação. Porque quando a gente fala de um grupo de 8 pessoas, ó, todos podem jogar em qualquer posição, ó, isso já dá um indício de combinação, porque a posição não vai importar. Qualquer jogador pode jogar em qualquer posição. Então a gente vai usar a combinação aqui. Combinação de quê, professor? Combinação de N elementos tomados PAP. Aqui no caso aqui vai ser a combinação de 8 jogadores. Não, pera. 8 jogadores formando 5 equipes, tomado 5-5. Ok, se a gente for fazer isso daqui, a gente pode fazer o 8 aqui, fatorial, 5 fatorial vezes 8 menos 5 dá 3 fatorial. Nossa, a gente vai querer escrever bonito, aí sai, aí, tá bacana. Então a gente vai fazer 8 fatorial dividido por 5 fatorial vezes 3 fatorial. Porque a ordem não importa dos jogadores, porque ele diz pra gente que qualquer posição é válida para os jogadores. Se a gente resolve isso aqui, a gente cai lá naquele esqueminha, né? Abre o maior até o menor. Abre o maior até o menor. Opa, 8 fatorial não. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Porque a gente tem um 5 fatorial ali. Ok? 5 fatorial. Nossa, Vicente, muito obrigado. Colocou. Gente, não esqueçam de colocar, preencher a lista de presença, tá? Então, 5 fatorial vezes 3 fatorial. Bom, aqui a gente vai cancelar. Cancelar não, simplificar. Continua aqui. Aí a gente vai ter 8 vezes 7 vezes 6. 3 fatorial vai ser 3 vezes 2 vezes 1, que vai ser 3 vezes 2, 6. A gente acaba, simplificando aqui também.
Então, 8 vezes 7 vai dar 56 times. Nossa, não. Assim saiu até mais bacana. Então, a gente vai ter 56 times possíveis. Então, ele deixa bem claro, né, no enunciado que a posição não vai importar. Bom, aqui na última, vamos lá resolver rapidão. Questão típica de Enem, enunciados grandes, né? Uma pessoa produzirá uma fantasia utilizando como materiais 2 tipos de tecidos diferentes e 5 tipos distintos de pedras ornamentais. Essa pessoa tem à sua disposição 6 tecidos diferentes e 5 pedras ornamentais. A quantidade de fantasias com materiais diferentes que podem ser produzidas é representada pela expressão. Então a gente tem várias opções aqui. Bom, como que a gente faz isso aqui? A gente então tem 2 tipos de tecido e tem 6 tipos diferentes de tecidos que a gente pode pegar, né? Aqui então a gente tem que trabalhar o seguinte: tecido e as pedras são elementos distintos, né? São diferentes. Então, no caso, a gente vai ter que fazer coisas diferentes. Agora eu pergunto para vocês. No ali, bom, vai ser combinação. É, enfim, se a gente pegar uma pedra, por exemplo, eu vou colocar uma pedra aqui e outra pedra aqui, e eu trocar, vai fazer diferença? É a mesma pedra, vai fazer diferença? Não. Então a gente acaba utilizando combinação. Aqui no enunciado a gente acaba utilizando porque justamente aqui ele não fala sobre a, a pedra tal tem que estar vindo primeiro, tem que ser em cima da outra pedra, tem que estar do lado. Ele não fala em questão de ordem, né? Então, aqui tanto faz a ordem que a gente colocar as pedras ou os tecidos, ok? Então, a primeira combinação referente aos tecidos, a gente pode fazer o seguinte, ó, como a gente tem 6 tecidos e a gente quer fazer uma fantasia com 2 deles, a gente tem a combinação de 6 tomados 2 a 2. Bom, agora para as pedras ornamentais, ele também não fala nada de ordem, né? Então, a gente acaba tendo a combinação de 5, de 15 agora, tomado 5 a 5. Então, de 15 tomados 5 a 5. Bom, eu coloquei vezes aqui, mas é vezes? Ó, vai ser vezes porque a gente vai escolher isso aqui simultaneamente, ok? Ele não falou se a gente vai escolher primeiro uma e depois outra. Então, a gente usa o sinal de multiplicação. Bom, a combinação aqui, pela fórmula, a gente acaba fazendo aqui, ó, 6 fatorial dividido por... opa. Minha caneta. Por 2 fatorial. 6 menos 2, 4 fatorial. E aqui, a combinação vai ser 15 de 5 fatorial. 15 fatorial dividido por 5 fatorial vezes 15 menos 5 dá 10 fatorial. Bom, agora é só olhar nas respostas. Bom, ó, se a gente ver a letra A aqui, a gente tem os mesmos números em cima, só que embaixo aqui, ó, a gente tem 4 fatorial vezes 2 fatorial. Na multiplicação, a ordem dos fatores não alteram o produto. Então, é a mesma coisa se a gente trocasse o 4 aqui, ó, 4 fatorial e 2 fatorial aqui também. Que tivesse 10. Que tivesse o 10 fatorial
Opa, e aqui o 5 fatorial, que é a resposta. Ok? Bom, gente, é isso aí. Desculpa por qualquer problema que tenha dado. Bom, foi a primeira vez que eu trabalhei com o Jitsi, só que não sei o que aconteceu, que ele já parou do nada. Bom, e era isso. Qualquer dúvida vocês mandam lá no grupo, que daí eu vou estar ainda gravando algum vídeo aí para colocar no grupo lá do Tira Dúvida. E só agradeço a presença de todo mundo por ter participado. Muito obrigado e até qualquer hora. Tchau, tchau.